Olá, muito prazer! Se você não me conhece, eu sou Suelen Gomes, desenhista. Aí, uns 5 anos ou mais. Ou mais mesmo, né? Desde que nasci desenho. Mas agora profissionalmente, né? Diferente como professora, já estamos aí há quase 1 ano ensinando algumas pessoas pela internet afora. E na aula de hoje, a segunda aula deste combo de aulas completas aí, temos o nariz e a boca com um conteúdo incrível, de verdade. Quem sabe, todo mundo sabe aí, já mostrei a referência, essa referência, e tá pronto, ficou lindo esse nariz e essa boca, e agora você tem a oportunidade de aprender. Se você não assistiu a primeira aula ainda, corre que ainda dá tempo, ainda tá disponível a primeira aula, então faz o desenho completo. Lá temos uma partezinha que tem um esboço ali, tá? Pra você fazer o esboço do desenho completo, e também tem a imagem de referência dos olhos. E tem a aula todinha explicando todos os detalhes que você precisa saber. Tá sucesso, tá bom demais. E agora a gente vai continuar esse desenho. Parte 2, né? Aula 2, nariz e boca. Mais uma vez, vou mostrar os materiais que vocês já conhecem, então fica um pouco mais fácil. Depois a gente vai pra aula. Ai, até cansei, hein? Mas não cansa não. Vai lá treinar, que quem treina tem resultado. E se você não treina, não tem resultado. Assiste a aula e aplica. Vamos lá, bora pra aula. É nóis. Os materiais que vocês precisam usar. Primeiro, você precisa de uma folha com gramatura assim de 200 pra cima, tá, gente? É legal. 180 ainda vai, sabe? Mas menos que 180 não compre, porque o desenho realista ele tem várias camadas, então você tem que ter uma folha mais grossa. Esse 200 aqui, ele é a grossura da folha. Marcas boas são Fabriano, Canson, Hahnemuller, tem essas marcas de folha, né? Acredito eu que vocês já tenham, se você não tiver, é uma coisa extremamente necessária para você fazer desenhos realistas. Esse aqui é um tamanho A3, mas se você quiser uma A4, é só você dividir ao meio, tanto que eu fiz isso daqui para fazer esse desenho. E lembrando também que sempre a parte de trás da folha normalmente é mais liso do que a parte da frente. Materiais em questão aqui, ó, dos lápis. Eu uso uma lapiseira 05 com grafite 4B da Pentel. Muito importante esse grafite porque ele é mais escuro, então ele cria vários detalhes e a gente usa muito essa pontinha aqui, que no caso não tá focando, mas a gente usa essa pontinha fininha para muitas coisas. Vocês vão usar também pincel, vocês vão usar caneta em gel, não é extremamente necessário, vocês vão ver na aula, mas caneta em gel. Temos borracha também, caneta borracha, que no caso eu não tô achando aqui agora neste momento. Mas lápis graduados, normalmente um lápis 4B, um lápis 2B, um lápis B, um lápis H ou HB, já serve bem. É bom ter também um 6B e um 8B, que eu não sei nem se eu já falei, mas acredito que tenho falado. E eu estou tentando achar que a minha borracha deve ter enfiada em algum outro lugar aí, ó. Tá aqui, ó, achei. Borracha, caneta borracha daqui minha é 6.6, como vocês podem ver. Não é aquela do pessoal rico. Eu não tenho aquela ainda, queria muito, mas ainda não tenho. Mas ela é muito boa, a gente consegue fazer bastante detalhes desde que a gente corte ela chanfrada. Basicamente é isso os materiais, agora a gente... vamos embora pra... Opa, vamos começar aqui a nossa segunda parte, né? O narizinho, logo depois a gente vai fazer a boca. O nariz, ele é simples, só que ao mesmo tempo ele é muito complicado. Principalmente pra quem não tem prática lá atrás. Sabe todo aquele sombreado que a gente tem que treinar antes? Então... Quem não treina isso daí antes tem um pouco de dificuldade no nariz, porque nariz é puro sombreado mesmo. Você tem que ter a mãozinha leve ali, fazer com bastante calma. E esse nariz ele tem um pouco de textura. Então tô avisando aqui, gente, que quem não tem muita prática vai ter dificuldade nesse exercício. Isso é completamente normal. Por isso que existe o curso completo, onde a gente ensina do básico ao avançado. Lá você tem uma linha de crescimento. Aqui
Assim, você vai conseguir fazer alguma coisa? Com certeza, você vai fazer, vai aprender alguma coisa sim. Porém, não vai ter o mesmo resultado, isso é completamente normal. Por favor, não se frustrem com isso. Isso aqui é um presente que eu tô dando pra vocês, é uma técnica que é muito difícil as pessoas mostrarem na internet. Mas olha só, a gente, como sempre, como todos os desenhos que eu faço, eu começo marcando as partes escuras, porque pra mim isso fica mais fácil, é muito mais tranquilo, porque eu consigo ter um norte do que eu tenho que fazer, do que eu não tenho que fazer. Eu faço com as partes escuras primeiro. Mas se você não tem necessidade de fazer isso, tá? Você pode fazer da sua forma. Lembrando novamente que nosso vídeo está levemente acelerado, tá? Então eu não fiz nesse ritmo, eu também demorei bastante para poder fazer esse desenho, tá, gente? Foram mais de 15 horas fazendo esse desenho, então é completamente normal a demora. Tô mostrando aí, tá sempre escrito os lápis que eu tô usando. Quando eu tô usando a lapiseira, gente, é o grafite 4B da Pentel, tá? É por isso que eu não escrevo, não deixo escrito. E dá pra ver aí também quando eu uso esfuminho, quando eu uso pincel, quando eu uso o cotonete, quando eu uso o papel higiênico. Então também não vejo necessidade de anotar. Vamos lá, o que a gente tá fazendo aí no nariz? A gente primeiro faz o sombreado, a gente faz a base ali. E uma coisa muito importante, tente conservar ao máximo o brilho do papel em si, o branco do papel. Porque se você passar grafite ali em cima, depois para poder tirar e criar um brilho legal, é mais difícil. Então, faça o sombreado em volta ali e vai passando todos os elementos que vocês vão ver durante a aula. Para poder conservar realmente aquele brilho. Depois a gente ainda volta com a borracha para trazer mais detalhes ainda. Primeiro a gente tá usando esse lápis aí 4B para poder fazer as sombras mais escuras, né? Porque logo depois a gente vai trazer uma textura. Sim, esse desenho tem uma leve textura. Não é uma textura absurda, mas tem uma leve textura, tá bom? Então, se vocês quiserem, não precisa fazer a textura. Se falar assim, tá muito difícil, acho difícil demais fazer textura, não faz com a pele mais lisa, não tem problema, tá? Mas aqui eu tô ensinando tudo como é que faz. Tá vendo que um lápis, ele consegue atingir várias tonalidades? Primeiro eu usei com a mão mais leve, o lápis 4B, pra fazer essa base. Logo depois eu comecei a forçar um pouquinho mais o lápis pra poder deixar ele com uma tonalidade um pouco mais escura. Isso é completamente normal, a gente aprende isso no curso completo, né? Quem é meu aluno sabe que a gente aprende a fazer vários tons com um lápis apenas. Então, às vezes, você consegue fazer milagre com um lápis, um simples lápis. Mas é bom e importante você ter diferentes tons de lápis, porque isso facilita também bastante no nosso processo, né? Porque todo lápis ele tem um limite, ele não passa daquela tonalidade. Então, é interessante a gente ter vários lápis. Mas também não precisa ser lápis caro. Os lápis que eu tô usando aí são da Faber-Castell, que são um dos mais baratos aí que tem. Porém, é da linha 9000, que tem um grafitezinho um pouquinho melhor. Um cotonete, quem não tem um cotonete em casa, né? A maioria das pessoas tem um estoque de cotonete em casa. E eu uso para poder fazer sombreado. Mas Suelen, qual que é a diferença do cotonete pro esfuminho? O cotonete ele espalha um pouco melhor do que o esfuminho. Só que o esfuminho ele atinge melhor aqueles pequenos cantos, sabe aqueles detalhezinhos bem pequenos que o cotonete não consegue por ser mais largo, por ser mais assim solto, né? Não tem como atingir. Então, por isso que a gente usa tanto o esfuminho quanto o cotonete. E vocês podem ver, gente, é um processo demorado para poder fazer um sombreado. Você não vai passar o lápis uma vez e vai resolver o problema, não vai. A gente tem que criar várias camadas, usar várias tonalidades de lápis para conseguir fazer o sombreado que vocês querem, o resultado que vocês querem. Então eu falo que desenho realista é muita paciência também, porque você precisa estar ali o tempo inteiro olhando. Olha a referência é muito importante. A referência não pode ficar escondida, ela tem que ficar na sua frente toda hora. Porque desenho realista, gente, é baseado na referência. Não é algo que você tira da sua cabeça. Então você precisa ter ali algo para você se orientar. Então pega a referência e fica ali, coloca no celular. Eu não recomendo de imprimir porque a impressão fica muito ruim, então você perde muitos detalhes. Mas coloca o celular do seu lado, cara. Coloca um computador, o que você tiver, para poder conseguir olhar a referência o tempo inteiro, tá?
Estão vendo aí que eu conservei bem os brilhos? A parte ali do meio tem um brilho, eu conservei esse brilho ali. Claro que a gente passa tipo assim, de leve ali, um cotonete, um papel higiênico pra poder não ficar aquele brancão. Porque logo depois a gente vai trazer a borracha pra fazer mais detalhes ali, né? E aí fica o brancão mesmo. Mas vocês podem ver que a gente conserva. Tá vendo? Ó, o nariz também, a gente aumentei um pouquinho depois, agora no caso, né? Com lápis 6B, pra poder ficar mais escuro. E é isso, sabe? É sobre você conhecer os materiais que você tá usando, é sobre você conhecer as técnicas. Se você não conhece essas técnicas, se você não conhece os materiais que você usa, vai dificultar muito a vida de vocês. Então, por isso que é importante por isso que eu sempre falo, começa do baixo, não começa fazendo um desenho super elaborado. Porém, a gente trouxe uma aula aqui bem legal para vocês treinarem já, até aquele gostinho, sabe? Mas é um desenho muito legal, muito bonito. Tenho certeza que vocês vão ter algum resultado legal com ele. Tá bom? Não vou ficar me enrolando aqui, falando na cabeça de vocês. Vou deixar vocês assistindo a aula. Vocês vão ver aí que todos os detalhes eu acho que a gente aprende muito com a observação, né? Aprende mais com a observação do que comigo falando no ouvido de vocês aqui, né? Então, vou deixar vocês assistindo a aula. Tenham muita atenção. Se vocês tiverem alguma dúvida, manda aquela mensagenzinha lá no WhatsApp que eu vou fazer o possível para poder responder vocês. Tá bom? Um beijo pra vocês. Beijo não, né? Tem a próxima parte ainda. Tem a parte da boca. Quando chegar na parte da boca, eu ainda vou falar mais um pouco no ouvido de vocês. Tá bom? Continue aí com a aula. É nóis. E vamos agora para a segunda parte dessa aula de hoje. Essa aula de hoje tá recheada, hein? Agora a gente vai fazer a boca, que também não tem mistério, gente. O negócio aí é acompanhar, mas é aquele mesmo negócio que eu tô repetindo em todas as aulas, mas é para que fique claro que para você ter o resultado que esses vídeos têm, você precisa de muito treino, de muita prática, de muitas técnicas, tá bom? Eu tô ensinando aqui para vocês o que eu posso passar, o que eu consigo passar para vocês, porém é uma aula avançada, tá bom? Mas olha,
como sempre, começando ali com as partes escuras para me dar um norte. Eu sempre faço isso e vocês vão observar. Eu vou estar sempre fazendo isso, repetindo várias vezes, porque é o que me ajuda. Pode ser o que te ajude também. Então, eu passo essa informação para vocês. Uso bastante mesmo o cotonete nesse desenho na parte da boca, porque na boca a gente precisa criar sempre a camada de baixo, né? As sombras de baixo. E logo depois a gente vai trazer os detalhes da parte de cima. Lembrando que precisa de muita observação, muito tempo. Cara, existem muitos momentos que eu paro e observo a referência com muita calma para não perder nenhum detalhe. O desenho realista, ele é repleto de detalhes. Tem que ter detalhe, tem que ter o mínimo do detalhe, aquele que, tipo assim, que às vezes passa despercebido, ele é importante. Então, observe muito bem a referência. É o que, assim, diferencia demais. Agora, existem as técnicas. O sombreado, gente, deixa eu fazer uma breve explicação que talvez vocês consigam compreender melhor. Para você fazer um sombreado legal, você tem que ter o controle da força da sua mão. Você pode pressionar um pouco mais o lápis para poder ter tons mais escuros e deixar ele ir soltando a sua mão, deixando o seu traço mais leve para poder fazer este sombreado. E depois a gente vem complementando com um pincel, com um cotonete, com um esfuminho, dependendo de qual resultado que você quer. Lembrando novamente, o esfuminho ele espalha, porém ele é para áreas menores, porque ele é pequenininho. Na verdade tem esfuminhos maiores, mas assim, não tem necessidade de ter um maior, porque para efeitos maiores a gente usa o papel higiênico. O papel higiênico ele faz aquela catada geral, maior, entende? Agora, para que serve então o cotonete? Cotonete são áreas que não são nem muito grandes nem muito pequenas. Nem muito pequeno que o esfuminho não dê conta e nem muito grande que o papel higiênico não dê conta. Você vai usar o cotonete porque o cotonete vai ser o ideal para aquela área. Que principalmente nessa boca aí não é uma área muito grande, porém é uma área que pede um cotonete. E ele espalha muito bem. Outro ponto que é muito importante, extremamente importante, e quem é iniciante não conhece, assim, a importância disso é as tonalidades dos lápis. Pra que serve tantas tonalidades, né? Esse HB, 2B, 4B, 8B que a gente vive falando. Esses lápis, cada um tem um tom, cada um tem um limite, né? Que ele não consegue, tipo assim, mais escuro do que aquilo. Porém, é importante demais ter diferentes tipos pra poder dar esse efeito 3D no desenho, sabe? Ó, vamos lá, agora eu vou fazer um resumo pra vocês só assistirem a aula, pra não ficar comigo falando aqui o tempo inteiro na cabeça de vocês. A boca é simples, porém demanda muito tempo pra você fazer ela, então faça com calma. Vai fazer a base, faz as partes escuras pra poder te dar uma base. Depois faz a base ali da parte de baixo, da parte de trás, onde não faça primeiro os detalhes, faça primeiro o sombreado. Depois que você fizer todo sombreado corretamente, bonitinho, aí você vai começar a fazer os detalhes. Logo depois que você fizer os detalhes, você vai trazer a luz. A luz pode ser feita tanto com uma borracha, tanto com um lápis. Lápis não, com uma caneta em gel branca, que eu costumo usar bastante agora nos meus desenhos, porque facilita bastante. Borracha sempre cortada chanfrada para poder dar os detalhes que você precisa, tá? Gente, é basicamente isso que eu posso falar pra vocês. O resto vai ser mais observando todo o processo. Tá acelerado? Não foi só esse tempo que eu gastei. Só pra poder deixar sempre muito claro. Porque às vezes vocês acham que eu fiz assim rápido demais esse desenho. Mas não fiz. Demora. Leva tempo. Por isso que essa aula vai ficar disponível por um tempinho pra vocês. Não vai ficar pra sempre. Mas vai ficar disponível um bom tempinho pra vocês. Tá bom? Boa aula pra vocês, daqui a pouco eu apareço falando mais no ouvido de vocês. Um beijão, é nóis. E por favor, quem tá fazendo, posta nas redes sociais quem tá assistindo. Não precisa tá fazendo, mostra só que tá assistindo. Fala que se você gostou, se você não gostou, por favor, pra poder ajudar a compartilhar, pra poder chegar em muitas pessoas essas aulas, tá bom?
terminamos, finalizamos, concluímos. Aceita a segunda aula aí deste aulão, né? Workshop, mini curso, não sei o nome que eu posso dar pra isso, mas eu sei que concluímos a segunda parte, nariz e boca. Então agora temos um rosto meio acabado, né? Que tem o olho, nariz e a boca. E tá ficando bonito? Tá maravilhoso, é bonito é pouco. Humildade é para poucos. Tá perfeito! E eu espero muito que você esteja aplicando, que não esteja só assistindo essas aulas, que se você não aplicar, se você só assistir, você não vai ter resultado. Não adianta assistir apenas as aulas, tem que aplicar. É agora que a professora chata chega. Fazer até assim com o óculos. Carinha de malvadão. É, mudou nada, né? Professora palhaça que eu sempre fui e sempre serei. Mas lembramos que temos muitos outros conteúdos aí, temos um mini curso também disponível que a gente ensina um olho, ensina uma boca, fios de cabelo e também sombreado, porém ali é bem iniciante. Esse aqui é um pouquinho mais avançado. Se você quer ter acesso, é só entrar lá no nosso link do Fórmula da Arte ou no link que tem lá no meu Instagram. Aliás, já seguiu? Já postou o resultado? Não? Pois poste. Poste agora porque eu quero ver, eu quero compartilhar e mais uma vez eu peço muito que vocês continuem compartilhando esse conteúdo porque faz muita diferença. Se eu estou entregando uma coisa muito preciosa pra vocês, eu espero muito receber pelo menos um pouquinho disso em troca, por favor. Obrigada. Se você tá gostando desse conteúdo, cara, é um conteúdo completo, maravilhoso, certo? Agora imagina isso em um curso onde você vai aprender do básico ao avançado, todas as técnicas. Aquilo que você viu aqui, você não entendeu muito bem, não sabe como você vai aplicar isso, cara, eu te ensino desde o inicinho lá neste curso completo, que ainda não está disponível, mas logo logo teremos sorteio. Com esta bomba, eu finalizo essa segunda aula e eu espero vocês amanhã. Um beijo pra vocês e tchau! É nóis!